Olá, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando nossas aulas pelo canal da Academia Escola de Filosofia Livre. Então, permissão aí para que eu possa entrar na sua casa, entrar aí no seu lar, entrar no seu trabalho, né, onde esteja, para a gente então bater esse papo gostoso sobre temas que são importantes para a humanidade. E estamos vivendo, como todos devem estar percebendo, estamos vivendo épocas difíceis da humanidade como um todo, não só aqui no Brasil, mas o mundo todo está sofrendo com crises e tantas crises de todos os sentidos, econômicas, pandemias, crises institucionais de uma forma geral. E estamos aqui então para somar ao mundo, procurar somar alguma coisa ao mundo através da filosofia. Então, desde já eu peço a sua colaboração, em gostando de filosofia, em gostando da proposta da academia. Divulgue isso, indique aos amigos, faça a sua inscrição no canal, acione o sininho que você vai receber semanalmente as nossas aulas, os nossos posts que vamos colocando sobre temas que julgamos sim muito importantes para o desenvolvimento e esse despertar da humanidade que está, na verdade, demorando, eu diria assim, por conta de outros atrasos, outras coisas que têm puxado a humanidade para baixo. E hoje eu trouxe um tema que eu particularmente julgo o tema mais importante. Diria até que esta aqui é uma aula que eu vou procurar aqui deixar gravada para vocês, com um tema realmente fundamental para que a gente possa repensar os valores humanos, repensar as nossas instituições, repensar a nossa vida como um todo. O tema é ética moral. Ética moral. Bem, posso começar falando para vocês sobre a etimologia simples da palavra ética, tanto ética que vem de ethos, né, grego, ou mores, que vem moral, do latim mores, que ambas significam, dentro do seu contexto da época, seria o costume. Costume seria um comportamento, uma posição de consciência alinhada com as leis naturais. Então, isso que seria a ética moral. Logicamente, se você for procurar no dicionário, nosso dicionário, no sentido denotativo, de dicionário da palavra tanto ética quanto moral, você vai encontrar que uma não é sinônimo da outra. No entanto, quando nós tratamos isso na filosofia clássica, nós acabamos tratando a ética moral como um costume, ou seja, como um comportamento, como um estado de consciência que dita um comportamento. Então daí que muitas vezes, eu estou dizendo isso, né, porque muitas vezes aqui eu vou usar a palavra ética e moral até como sinônimos, no sentido conotativo dela, tá ok? Então, muito bem. E quando nós falamos sobre costumes, isso vem lá da Grécia, né, na sua origem, como eu disse, do ethos do latim também, né? Nós falamos de costumes, de comportamento, que seriam costumes que estariam necessariamente vinculados a uma lei natural. Ou seja, existem as leis dos homens, nossos códigos, as nossas normatização, existem as leis naturais. Então, para quem um dia já estudou direito ou pretende estudar direito, vai perceber lá que uma das primeiras disciplinas que nós estudamos é direito romano. E o direito romano, ele foi calcado no direito grego, ele teve origem lá no direito grego, porque sabemos que quando Roma invade a Grécia, ela não simplesmente
invade no sentido explorador, ou destruir, no sentido de destruir toda a construção grega. Pelo contrário, inteligentemente, Roma, ela captura, ela acaba assimilando muito da cultura grega e acaba criando o que se chama de helenismo, ou seja, como se fosse uma fusão entre essas duas culturas. E uma das questões foi a questão do direito, porque os romanos perceberam, quando estudaram o berço da civilização grega e todo aquele conhecimento grego, que ali existia uma parte que se dedicava muito às leis, ao conhecimento das leis da natureza, ou seja, as leis naturais. E daí então que começou o primeiro berço, né, onde começou a se fundamentar as leis, as normas positivistas. Ou seja, depois do direito romano, veio o nosso direito, hoje o nosso direito, se criou o direito francês, etc. E esses códigos, o nosso Código Civil, por exemplo, né, o de hoje que está em funcionamento, ele tem muito ali do berço grego, do berço romano, né, e outras, logicamente, outras facetas do direito positivista, que foi se desenvolvendo através sempre do direito natural. Daí a importância, por exemplo, que os advogados, né, conhecerem isso. E daí, então, nós temos o berço da ética e moral. Por isso que eu estou dizendo sobre isso. Porque quando nós normatizamos nossa legislação, né, nossa legislação, o Código Civil, o Código Penal, o Código Comercial, ou a nossa própria Constituição, no caso a Constituição de cada país tem a sua, mas muitas a maioria delas são muito parecidas, ou seja, há muitas coisas que vão se repetindo em uma e outra, por conta de todas estarem atreladas, ou tenderem a estar atreladas, a um direito natural. Então, quando eu falo direito natural, eu estou falando exatamente das leis que são permanentes, são leis que são atemporais e que regem não somente a conduta do homem, elas regem o funcionamento do universo por regras simples. E dentro disso, então, nós encaixamos o homem e seu comportamento. Ora, então, nós podemos concluir através disso de que ética e moral é um comportamento embasado numa condição de consciência, num posicionamento consciencial do homem com relação ao cosmos, ou seja, nós nos colocamos de uma maneira natural e inteligente no mundo, respeitando essas leis naturais. É como se você, por exemplo, encaixasse uma pequena peça do mecanismo de um relógio no lugar adequado dela, onde ela vai permitir que o todo funcione. Então, obviamente, eu estou dando uma visão muito geral sobre o que seria a ética moral, mas é importante partirmos do geral e depois, nesse bate-papo, eu vou conduzir isso para o particular, para as questões práticas da vida. Essa que é a ideia, para que a gente possa ter, então, uma noção muito clara sobre o nosso comportamento, como ele deveria ser, como ele é, o que podemos ou não corrigir nesse comportamento. Bem, um outro aspecto importante é nós dissociarmos o que é moral temporal e moral atemporal, né? Então, ética temporal e ética atemporal. Então, vamos lá. Quando nós falamos de ética ou de moral temporal, é algo transitório que é aplicado dentro de uma determinada civilização, dentro de uma determinada região e dentro de uma determinada época. Nós aplicamos aqueles princípios morais, vamos dizer assim, ou éticos, nós entendemos aquilo como válido dentro daquela estrutura social. A isso nós denominamos de ética temporal. Temporal porque ela tem um tempo certo, depois daquilo
passado aquilo, ela muda. Então, nós podemos encontrar, por exemplo, numa mesma região, antigamente, né, diversas tribos. Imagine isso, que em uma determinada ação era moral, não era concebida, não era correta, era até punida. Já num outro local, na mesma época, ou não, ela é perfeitamente admissível. E muitas vezes até se faz até apologia àquele determinado comportamento. Eu poderia citar alguns exemplos. Um que me veio agora, simples. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o nosso casamento, a nossa união, ela é embasada na nossa relação conjugal, ela é individual, ou seja, nós temos um parceiro, uma parceira. É proibido, por exemplo, no Brasil, você casar 2 vezes, isso é até um crime. Se você casar 2 vezes, ou ter 2, 3, 4 esposas, ou 2, 3, 4 maridos, né? Eu sei que alguém deve falar, que pena, né? Mas é assim, aqui no Brasil é assim. No entanto, se você não gosta disso, você pode, por exemplo, mudar lá para o Oriente Médio, onde no Oriente Médio é permitido que um homem ele tenha mais de uma esposa, 2, 3, aliás, não sei como ele vai, como que a psique, né, se sustenta com 2, 3, 4 esposas, né? Mas tudo bem, isso é de cada um. Mas é uma coisa da cultura deles. Então, esse exemplo foi só para ilustrar que algo para nós que é um crime, que seria moralmente repreendido, um homem ter mais de uma mulher, ou uma mulher ter mais que um homem, que seria a poliandria. Existe a poliginia e a poliandria dentro da poligamia. Então a poligamia se divide em 2. É natural. O que para você hoje é um absurdo, o que para você hoje pode ser imoral, na mesma época, em outra localidade, em outro país, uma outra tribo, uma outra região, é perfeitamente moral. Então isso a gente chama de moral temporal, ética temporal. Olha, na verdade, para a filosofia, essa ética temporal, moral temporal, ela não nos interessa, né? Porque sabemos que isso é temporal, é passageiro. E na verdade, a filosofia clássica, ela se preocupa, ela vai gastar energia com aquilo que é atemporal. O que é temporal, sim, vai valer e vai transformar a sua vida. Então isso sim nós precisamos entender, ou seja, quais são as leis que eram válidas há 5.000 anos atrás, são válidas hoje e serão válidas daqui 5.000 anos. Quais são essas leis? E aí sim é importante, porque agora nós estamos falando da verdadeira moral, da verdadeira ética. E qual a importância dessas definições, separar essas definições? É muito importante, por quê? Porque muitas vezes uma pessoa ela cai naquilo que nós chamamos de falsa ética, ou falsa moral. Então, vamos supor, simplesmente pelo fato dela estar cumprindo algumas regras sociais, que são, na verdade, morais temporais, ela se acha isenta de qualquer erro ou de qualquer vício que ela possa ter, simplesmente porque ela cumpre ali uma ética, um valor moral temporal. Eu vou dar um exemplo disso. Imagina que uma moça, ela use saia comprida, saia comprida, não mostra as pernas, imagina, né? Isso já houve uma época, se a mulher mostrasse ali o tornozelo, já era considerado um absurdo social, né? No entanto, quando você se apega simplesmente a essa questão moral, você acaba se perdendo nas questões atemporais. Agora, nós temos ao passar do tempo, nós temos inclusive exemplos, vamos pegar aí as tribos indígenas, onde a mulher, não somente ela mostrava o tornozelo, como ela andava nua, né? Sem problema algum. Por quê? Porque isso, dentro da tribo, era normal, era considerado, não era considerado uma agressão sexual, até porque a visão
do sexo, né, para os indígenas era muito diferente. Ou outras civilizações que já viveram essa questão da roupagem, essa questão da vestimenta. Então nós criamos, eu estou dando esse exemplo, porque nós criamos, na verdade, muitas coisas que nós chamamos de moral, chamamos de ética, e que no fundo não são. São simplesmente costumes das épocas. E vou dizer até mais. Isso muitas vezes é prejudicial até no sentido, esse exemplo específico que eu falei, é prejudicial até no sentido de uma formação, uma formação sadia de uma psique, né? Uma psique sadia com relação à visão do sexo. Então observe, por exemplo, que numa tribo indígena, raramente você vê lá distúrbios, alguém estuprando, um índio estuprando uma índia, ou coisas parecidas, seriam essas aberrações, essas agressões, essas violências sexuais, como por exemplo a pedofilia. Eu nunca ouvi casos, pode ser que haja, né, pelo fato de eu não ter ouvido, não haja, é possível que haja, mas eu nunca ouvi nenhum caso nessas tribos, mesmo tribos canibais, olha isso, de casos de pedofilia, mas a nossa sociedade tem. E a nossa sociedade é que trabalha muitas éticas e morais, ética, moral, comportamentos ético e moral, que são temporais, então muita importância para isso. Então a mulher não pode mostrar as pernas, né? Ela não pode mostrar os seios, e a gente acaba distorcendo, nós acabamos viciando a nossa psique, desestruturando a nossa psique, com uma visão totalmente distorcida do que de fato deveria ser. E aí então acabam aparecendo todos esses distúrbios psíquicos que vão trazer esses tipos de essa gama enorme de patologias que nós trazemos hoje, que nós temos hoje no nosso atual quadro social. Tá ok? Então, muito importante, vamos dissociar essas duas coisas para podermos ter uma compreensão mais aprofundada do que de fato seja ética moral. Bem, hoje no mundo nós discutimos muito, quando falamos sobre as problemáticas do mundo, discutimos muito sobre os grandes problemas mundiais, né? E falamos que o grande problema mundial, uma iminente terceira guerra mundial, nossa, talvez seja o final da humanidade. Ou talvez o problema do mundo seja essa corrida armamentista, onde os países estão procurando ter a própria bomba atômica, a sua própria bomba de nêutrons, né? Essas armas químicas ou armas terríveis que podem destruir uma grande parte da humanidade, se não a humanidade toda, em um dia. Mas talvez não seja esse o problema do mundo. Talvez o problema do mundo seja um problema econômico, da má distribuição de renda, por exemplo, onde você tem hoje 80% de todo o PIB, ou seja, de toda a riqueza mundial, na mão de 2, 3% da população. Eles têm controle sobre 80%, imagine isso, 80% de toda a riqueza do mundo. Ou seja, nós temos uma concentração absurda, enorme da renda, que é proporcionada pelos sistemas, que nós temos nossos sistemas econômicos e também sistemas políticos que regem hoje a humanidade. Talvez seja esse o problema, ou talvez não seja nada disso, talvez seja, nosso grande problema seja a fome no mundo. Talvez seja a fome. Quando nós analisamos a África, aliás, não precisamos ir na África, no continente africano. Basta nós olharmos aqui para o Brasil e nós percebemos que mais de 60% da população não tem saneamento básico, onde a maioria é analfabeta, onde nós temos pessoas morrendo de fome, em regiões do interior, regiões principalmente ali no norte, nordeste, pessoa morrendo de inanição, que é uma coisa inconcebível já no século XXI. Mas será
que de repente não seria esse o grande problema do mundo? Ou talvez o grande problema do mundo seja essa disparidade dos países, onde um ainda tentando colonizar o outro com outras técnicas. Antigamente se colonizava chegando de caravelas, se colonizava ali enganando os índios com bijuterias, com espelhos, com coisas assim, escovas, imagina. E daí então se partia para um processo todo de destruição da cultura, onde você impunha a sua civilização sobre a outra. Será que não seria esse o problema? E de fato existe isso no mundo. Nós percebemos aí grandes questões, por exemplo, a invasão lá do Oriente Médio, a invasão do Iraque, do Afeganistão, onde até hoje está uma verdadeira confusão sociopolítica ali no Iraque, depois que se tirou ali o líder deles, o Saddam Hussein, na época que acabou sendo morto. Então, será que o problema do mundo, a crise mundial não seria essa? Ou, de repente, a crise mundial seja uma crise ecológica, por nós destruirmos as florestas, está aí a Amazônia, essa polêmica toda. Será que a crise não seria essa? Olha, gente, eu vou resumir tudo isso para vocês. Não se preocupe muito com isso, porque quando nós estamos muito preocupados com essas facetas, nós nos esquecemos da linha mestra do que representa a ética moral. Então eu diria para vocês que hoje o mundo, todas essas crises que eu falei para vocês, que de fato são efetivas, existem, mas por trás delas, na verdade, a grande origem dessas crises está numa outra crise maior e mais profunda, que é a crise ética-moral. Essa que é a grande crise. Ou seja, o homem, quando eu digo homem, é o ser humano, o ser humano que habita o total do planeta, ele acabou se dissociando dos valores éticos morais. Então nós acabamos trabalhando a ética moral por gavetas, por etapas, e perdemos o grande sentido da verdadeira ética moral. Nós trabalhamos ela por títulos, né? Trítulos. Trabalhamos hoje a ética moral por títulos e perdemos o verdadeiro sentido do que seja ética moral, que é esse que eu disse no início, ou seja, dentro de um comportamento, nós ressuscitarmos esse comportamento, é um comportamento ligado, unificado efetivamente com as leis da natureza. Então daí que surge a grande questão da evolução humana, né? Porque a ética moral ela não pode caminhar sem paralelamente estarmos efetivamente evoluindo como humanidade, porque essas duas coisas elas são irmãs, é a cara e a coroa. Então, se eu lanço uma moeda, eu estou lançando tanto a cara quanto a coroa. Então, o caminho efetivo para que o homem possa galgar o seu posicionamento de consciência, ou seja, uma consciência mais ampla, uma consciência mais próxima aí de uma divindade, uma consciência mais próxima da origem de todo o universo, com certeza é a ética moral, mas a verdadeira ética moral e não a falsa ética moral que eu disse, essa por departamentos, por gavetas, tá certo? Então daí surge também uma figura do moralismo ou da falsa moral. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a maioria, gente, dos nossos comportamentos não são efetivamente calcados na ética moral, mas eles são calcados na ética da conveniência, ou seja, é uma ética disfarçada, é uma ética que atende os nossos propósitos. Isso é muito interessante a gente observar, né? Porque faça uma análise e observe que quando nós temos um determinado comportamento diante de algo que um terceiro faz, quando essa realidade nos toca, nós temos um comportamento diferente. Então,
em outras palavras, nós criticamos muito o que a sociedade faz ou a outra pessoa faz. Isso acontece muito quando nós assistimos TV, principalmente esses ou reality shows, ou esses noticiários de crime. Então todo mundo diz, puxa vida, ali, olha, abandonou o cachorrinho no meio da rua, ou então, nossa, bateu na mulher, bateu no cunhado, nossa, que pessoa violenta, ela usou droga, ela fez isso e aquilo, nossa, isso não é moral, isso não é ético, puxa vida. Então, nós criticamos esse tipo de comportamento como se nós fôssemos isentos dele. Olha que interessante isso. E nós nos sentimos, na verdade, possuidores de uma moral, como se nós naquela situação não agíssemos da mesma maneira. E fazemos isso também com o governo, o governo de uma maneira geral, nós criticamos. Ora, mas será que você, na posição deles, naquela situação, quando você é colocado naquela situação, você não agiria igual, ou muitas vezes até pior? Olha que interessante. Então nós temos uma falsa moral por esse lado. Por outro lado, existe aquela moral de conveniência, ou seja, a moral de conveniência é aquilo que, quando se aplica a mim, eu dou uma medida de valor diferenciada de quando se aplica a outra pessoa. Isso é muito comum. A gente chama de ética da conveniência. Então eu posso ter, eu tenho um determinado comportamento quando eu sou o juiz da causa, então eu julgo. Agora, quando acontece comigo efetivamente, eu tenho outro juízo de valor. Então meu juízo de valor muda de acordo às minhas conveniências. Então, por exemplo, se eu bato o carro, eu digo, puxa vida, mas essa pessoa ela ameaçou frear, mas ela não freou, então ela acabou me induzindo a erro, eu bati atrás. Então não é justo que eu pague, porque eu bati atrás. Mas quando isso acontece com você, você diz assim, o seu raciocínio de conveniência diz assim, poxa, mas mesmo que eu tenha parado de repente, a pessoa tinha a obrigação de ter mantido a distância, não é? Com certeza ela estava no celular ou distraída, fumando cigarro, ouvindo uma música ou batendo um papo ali com o passageiro. Ou seja, nós acabamos moldando a situação para não assumirmos a nossa responsabilidade. Então a gente chama isso de ética, ou ética moral pela metade, ou ética moral de conveniência, porque você aplica convenientemente aos seus interesses. Então o que está em jogo aí não é ética moral, mas no fundo é o seu interesse pessoal naquilo de não pagar um estrago, não indenizar alguém, ou receber uma indenização, ser reparado naquilo que você considera como um dano para você, ok? Muito bem. Quando eu falo sobre ética moral, eu disse que isso é uma crise mundial, e de fato é. Nós podemos entender a ética moral como instrumento evolutivo, ou quando você começa a incorporar de fato uma ética moral na sua vida, que eu disse que ética moral, ela não é somente uma forma de pensar, mas é sobretudo uma forma de agir. Tá? E voltando ao conceito que eu disse lá no começo, que ética vem de ethos, ou moral, que vem de moros, do latim, significava costume. Ora, então, um costume de acordo a uma lei da natureza. Então, se você tem um costume, se você tem uma ação, que costume é uma ação, eu tenho, sobretudo, também, além de um costume de agir, um costume de pensar. Então, é algo que é natural em mim, porque é um costume. Então, veja, que a moral, a verdadeira moral, ela vem de uma postura de consciência elevada, conectada ao ideal de vida, ou seja, conectada com essas leis da natureza, daí que vem a origem do comportamento, do costume. Então, eu penso de acordo a essas leis, daí que vem a necessidade de nós depurarmos os nossos pensamentos. Buda falava sobre o reto pensamento, no alto pelo caminho,
uma das leis, das 8 leis de comportamento que Buda falava, é o pensamento reto. Então, por isso que ele falava assim, o pensamento reto, ou seja, eu tenho que pensar de acordo às leis. Então, eu vou selecionar aquilo que eu penso. Depois, esse pensamento, ele vai somatizando, ele vai se transformar num sentimento. Então, eu vou sentir de acordo a esse pensamento. Então, penso algo e sinto este mesmo algo. Depois desse sentimento, a palavra, o verbo. Então, eu vou pensar algo, eu vou sentir algo e vou expressar esse algo alinhado. Continuando na somatização, eu vou pensar, sentir, falar e agir de acordo a isso. Então, eu chamo isso de alinhamento dos nossos corpos. Observe, de uma maneira geral, nas pessoas que o cercam, as pessoas que você tem contato, até em você mesmo, como, de uma maneira geral, estou dizendo isso, é óbvio, que sempre haverá exceções, é óbvio, né? Que de uma maneira geral, nós pensamos algo, nós sentimos uma coisa diferente, nós falamos algo que não tem nada a ver com isso e fazemos outra coisa. Então, há um total desalinhamento na estrutura psicoenergética do homem. Não está psíquico, eu estou incluindo a mente e a emoção. Energética, bioenergética, eu estou incluindo agora o corpo, ou seja, aquilo que nós fazemos efetivamente. Então, nós podemos, por exemplo, pensar algo que é moral, só que nós não agimos de acordo ao que pensamos. Olha que interessante. Há uma corrupção aí, há uma ruptura. Então isso não é o verdadeiro moral. Isso não é a verdadeira ética. Então uma coisa, nós temos uma ética intelectual, uma moral intelectual, e outra é nós temos efetivamente uma moral física, uma moral plasmada. E aí é que importa, porque é isso que vai definir efetivamente se você é moral. Então não adianta, por exemplo, eu vir aqui na escola e dar aulas sobre moral e ética, se eu, na minha vida prática, no meu trabalho, junto à minha família, junto aos meus amigos, no meu lazer, eu pelo menos não tender a isso, não estar aprendendo a agir conforme aquilo que eu estou falando, aquilo que eu pensei, aquilo que eu acredito que seja efetivamente moral e ético. Eu não estou dizendo aqui para vocês que necessariamente você vai conseguir alinhar isso repentinamente, você vai conseguir pensar 100%, sentir 100% de acordo, isso, falar tudo o que você falar vai ser ético, moral e principalmente a sua ação vai ser ética, moral. Isso não vai acontecer porque isso faz parte de um processo evolutivo. Agora, é claro que quando nós já temos essa consciência, que esse é o grande objetivo desse bate-papo, dessa aula aqui com vocês, quando nós ganhamos essa consciência, nós já ganhamos pelo menos uma direção. Isso se faz muito importante. Por quê? Porque senão nós nos perdemos e ficamos nessa ilusão de que somos morais, aí nós temos uma mente moralista, que é muito diferente, como eu já disse, de ser moral, ser ético. Nós temos uma mente moralista que ela é intelectual. No entanto, na prática, o que eu faço? Eu utilizo a vaga do deficiente físico, não é? Eu me inscrevo lá no Bolsa Família, sendo que eu não preciso, ou naquela ajuda do governo de R$600, aliás, eu estava vendo na TV, já pegaram assim de antemão 4 milhões de pessoas que se inscreveram indevidamente e receberam indevidamente esse benefício, que era dado para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas que perderam o seu emprego, que estão ali, não conseguem, o camelô que não consegue ali vender suas mercadorias, suas pequenas mercadorias ali no bairro, etc. Imagina isso.
né? Eu pessoalmente conheço pessoas que continuaram trabalhando, continuaram com suas receitas, etc., estão se utilizando disso para deixar de pagar honrar seus compromissos financeiros, ou pedindo descontos em obrigações que ele já assumiu, que tem ali com a escola ou não, mas sendo que ele não teve uma redução efetiva do seu ganho. Então observe que isso é a moral de conveniência que eu disse, ou o aproveitamento. Então o que nós pensamos não está de acordo com o que nós sentimos, o que nós falamos e o que nós fazemos. Então a ética moral, ela traduz um alinhamento, ela nos impõe a necessidade desse alinhamento, um alinhamento. E falar em alinhamento, talvez um exemplo mítico que eu posso dar aqui sobre o que seja a efetiva ética moral, é o mito de Teseu e Minotauro. Teseu e Minotauro, na ilha de Creta, diziam ali no mito que havia uma maldição, e o Minotauro era um monstro que habitava um labirinto, e desse labirinto ninguém conseguia. Ele exigia todos os anos 7 jovens meninos, 7 jovens meninas virgens, e ele se alimentava então aí dessas pessoas. E Creta, a sociedade ali, tinha que dispor todo ano dessas 14 seres humanos e entregavam para que o Minotauro não se revoltasse, certo? E então, um dia Ariadne, que era a filha do rei, quando Teseu então se decidiu a matar o Minotauro, ele ia entrar no labirinto, ela recebeu o fio de Ariadne. O fio de Ariadne era uma cordinha. Ela disse para ele: olha, você vai entrar para matar o Minotauro no labirinto, e a questão não é só matar o Minotauro, a questão é depois você conseguir sair do labirinto. Olha que interessante isso, né? Porque para você não se perder. Então ele entra ali com uma chave de duplo fio, ele mata o Minotauro, e aí ele acompanha o fio de Ariadne, que era a filha do rei, para que ele pudesse então alcançar a entrada novamente, porque senão ele nunca mais ia conseguir sair do labirinto. O que significa? Um dos simbolismos disso simboliza que o fio de Ariadne na vida é a ética moral. E eu vejo, gente, eu estou nesse meio há muito tempo, esse meio ocultista, do esotérico, da filosofia, e eu conheço diversas ordens, eu conheço diversas pessoas, e eu percebo isso, eu percebo nas pessoas que elas perderam o fio de Ariadne, elas perderam essa linha da ética moral quando elas procuram muito conhecimento, elas procuram muito por curiosidade, elas procuram locais, religiões, instituições, mesmo como a nossa, que procura o ocultismo, o esoterismo, etc. Para quê? Para conhecer mais, para ter mais conhecimentos. Então ela acha que com aquilo ela está evoluindo, só que ela esquece do elemento ético-moral. É o principal, é o fio de Ariadne. Ela esquece que na verdade o que conduz à verdadeira sabedoria não é exatamente o conhecimento intelectual, não obstante ele possa ajudar na estruturação, sim, de uma caminhada evolutiva, mas não é o principal. O principal é ganharmos, é desenvolvermos o elemento ético-moral no dia a dia. Esse é o principal. E nós esquecemos. Então seria como Teseu, lá no mito do Minotauro, ele entrar a matar o Minotauro, matar o monstro, que era metade touro, metade humano, ele mata todos, porque agora ele não consegue mais sair do labirinto, porque ele perdeu a noção. É exatamente isso que eu sinto na humanidade. A minha visão, eu posso estar errado, mas olha, dificilmente, mas eu posso estar errado. Mas o que eu percebo assim, o grande problema do mundo, das pessoas, é exatamente se perder no labirinto. Ela se perde, então ela não sabe mais o que é ética moral. Então, ora, ela está focada na ética temporal, moral temporal, se a pessoa deixa o cabelo comprido ou não,
se ela usa tatuagem ou não, se ela usa brinco ou não. Há 40, 50 anos atrás, um homem que usasse brinco e cabelo comprido, com certeza ele era perseguido, né? Ele era vítima de violência na sociedade, perseguição, com certeza. Agora, na época de Jesus não, Jesus usava cabelo comprido, né? Então, muitas vezes, quando nós nos perdemos, a gente fica focado nisso. Se a menina usa a mini saia, ou se não, né? Se a saia tem que ser comprida ou não, se ela está com muita maquiagem, se ela usa... Não, na verdade, nós nos perdemos. E nos perdemos também na ética da conveniência. E nos perdemos também na intelectualidade, onde nesse meio religioso, no meio filosófico, no meio, como eu disse, no meio esotérico e ocultista, ela acaba esquecendo da ética moral e ela acha que alimentar-se somente desses conhecimentos, dessas curiosidades. Então ela quer saber, por exemplo, o nome das pétalas, o nome dos chakras, quantas pétalas tem um chakra coronário, quantas pétalas tem um chakra cardíaco. Então ela começa a fazer práticas para desenvolver poderes, práticas para entrar em contato com o mundo espiritual, só que na verdade ela não trabalha as questões éticas morais mais próximas, básicas, que estão ali no dia a dia. Ou seja, ela se perdeu dentro do labirinto do Minotauro. Ela está perdida, né? E depois, gente, depois que conclui uma vida, conclui uma encarnação, muitas pessoas, elas acharam que fizeram uma encarnação maravilhosa, porque elas conhecem processos de magia, elas conhecem os nomes das estrelas, das constelações, elas conhecem o nome dos chakras, elas trabalharam mantras e mudras, acenderam incenso e usaram turbantes e trabalharam com pedras, cristais, etc. Só que se isso isoladamente, sem um comportamento efetivo, rico e ético-moral, não tem valor nenhum, pelo contrário, ela se tornou um tolo instruído, né? Eu já disse, eu não lembro se eu gravei isso, mas eu posso gravar rapidamente, né? A gente divide isso em 3 tipos de tolo, o mundo em 3 tipos de tolo. O tolo, existe aquele tolo que nem sabe que ele é tolo, porque ele desconhece até a tolice. Então esse é o tolo comum, é o tolo mais comum que existe, porque ele não se questiona quem é, de onde veio, para onde vai, ele não questiona nada, ele simplesmente vive de acordo com as regras gerais que são impostas pelo pensamento coletivo. Então ele acompanha, não é como uma manada, ele acompanha. Existe o tolo instruído. O tolo instruído é esse tolo que eu me referi. Ele estuda muito no YouTube, ele estuda livros e tal, ocultismo, esoterismo, religião, e aquilo. Tá, no entanto, ele esqueceu do principal, que é a vida ética moral, que é a entrega verdadeira e efetiva, que é o sentido de utilidade, do respeito ao direito do outro. Ele esqueceu dessas regras básicas. E o último tolo é o tolo abençoado, que é exatamente o tolo que tomou consciência disso. Não que ele tenha se resolvido por completo, não, por exemplo, ele é tolo ainda. No entanto, é um tolo um pouco mais vivo, porque ele está enxergando que ele é tolo. Ele sabe que ele é tolo. Então, o instruído, o tolo instruído, não percebe que ele é tolo. E eu vou dizer para vocês por que ele não percebe que ele é tolo. Porque ele está tão focado na intelectualidade, no conhecimento, que ele dissociou do verdadeiro caminho à sabedoria, que é o caminho da ética moral. É o único caminho que pode nos conduzir à verdadeira sabedoria. Por que isso? Pelo seguinte, porque quando você age cada dia mais sobre a ética moral, na verdadeira entrega sincera, sem o interesse pessoal, onde você acaba esquecendo de si mesmo, no sentido da personalidade, porque ninguém vai conseguir esquecer de si mesmo, quando eu falo sobre o verdadeiro eu. Então nós temos 2 eus, nós temos o eu superior e o eu inferior, que é a personalidade, é o ego. Quando eu digo esquecer de si mesmo,
dentro do verdadeiro sentido da ética moral, é não colocar na frente das suas decisões este eu inferior, ou seja, a sua psique, que é formada pela mente concreta, intelectual, os seus emoções, sentimentos e a parte física, né? Quanto esse outro eu superior, que é formado pelo seu eu espiritual, esse sim nunca deve ser considerado em segundo plano, sempre esse em primeiro plano. Então, quando eu digo assim, olha, não se coloque em primeiro lugar das coisas, eu estou falando do eu inferior. Quando eu digo, se coloque em primeiro lugar em tudo que você faz, eu digo, coloque o seu eu superior, sempre em primeiro lugar, tá ok? Então, essa falsa ética que eu me refiro, nós colocamos nosso eu inferior em primeiro lugar e adequamos. E dentro desse eu inferior, estou incluindo o intelecto. Então, muitas vezes nós nos intelectualizamos demais, podem perceber que há pessoas que conhecem muito de numerologia, de astrologia, conhecem muito de tarô, conhecem, todos esses meios, essas ferramentas esotéricas, conhecem sistemas ciganos de cartas, tudo isso está isolado, tudo isso se tornou intelectual. Tanto é que você olha a vida dela é uma bagunça, a vida dela está uma desgraça, descalço, estou sem meus calçados, né? Desnudo, estou sem minha roupa, né? Então estou graça é uma bênção, a graça é uma bênção que vem de cima para baixo. Então, quando eu me refiro a uma vida desgraçada, é uma vida sem o poder da graça divina, ou seja, uma vida sem a verdadeira alegria, sem a felicidade, sem o entusiasmo, né? Sem essa chama, esse brilho nos olhos. Então, voltando, a pessoa se intelectualizou tanto, ela pode repetir frases maravilhosas, ela pode inclusive dar essas aulas, gravar aulas sobre filosofia. Quando você vai analisar a vida dela está uma bagunça. Por quê? Porque não está vivendo a verdadeira ética moral, está desalinhado, pensa uma coisa, fala outra, sente outra e age diferente. Então, muito importante que a gente possa ter essa noção desse alinhamento. Então, imagina você na vida do dia a dia, quando nós falamos mal do governo, falamos mal do governador, falamos mal do presidente, falamos mal do vereador, do presidente da Câmara, nós falamos mal do político em geral. E aí quando nós agimos na sociedade, nós enganamos as pessoas, vamos vender um carro, a gente dá aquela tapeada no carro, mexe lá no odômetro do carro, diminui para poder vender, né? Você engana os outros, aí apareceu uma multa que você fez, mas o carro já não está mais no meu nome, né? Aí o que você faz? Você não paga aquela multa, ou você no mínimo deixa a pessoa esperando, né? Dá ali uma canseira na pessoa. Quando você é alguém que pode tomar as decisões, você está com posse, você tem algum certo poder financeiro, um poder de um cargo, como é que você age com relação aos seus subordinados, com aquelas pessoas ali que dentro da hierarquia estão aquém de você? Como é que você age? Né? Essa é a verdadeira ação. E aí você vai descobrindo quem é ético e quem não é. Diz uma frase assim: você quer conhecer uma pessoa, um verdadeiro homem, dê poder e dinheiro a ele. Dá poder e dinheiro e você vai conhecer quem é. E isso, gente, tem N exemplos na sociedade. Talvez você que esteja me ouvindo, deve ter um na sua família, onde a pessoa começou a melhorar de vida, financeiramente falando, por um cargo, ou deu uma sorte ganhando a loteria, alguma coisa assim, ou ganhou um poder mesmo, foi promovido, é gerente, é diretor, tal. Como agora ele trata os outros? Né? O que ele faz com esse poder? O que ele faz com esse dinheiro? Que o dinheiro acaba sendo um poder dentro de uma sociedade que valoriza o dinheiro como um Deus. Né? Então, quem tem dinheiro tem poder. Por isso,
Daí as pessoas querem desfilar com um carro caro, não é? Com roupas de marca, porque aquilo traz um estereótipo de poder, certo? Então sim, a gente louva o poder, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, como um todo, uma sociedade, nossa sociedade capitalista, ou mesmo as outras sociedades que não são capitalistas, também tem esse mesmo comportamento, né? É um comportamento diferenciado, tá, mas no fundo acaba caindo na mesma coisa. Bem, você deve ter percebido que ética moral não é fácil, né? A ética moral tem que ser aprendida, como qualquer tipo de arte, como tocar um instrumento. Você vai ter que aprender dia a dia, se autoanalisando, se autoconhecendo. E essa aula propõe para você um autoconhecimento. Alguns exemplos que eu já dei aqui, quando eu digo assim, se autoanalisa, o que você faria? Eu estou propondo um autoconhecimento para você. E também, nós devemos conhecer as leis da natureza. Houve um mestre que passou aqui pela humanidade há cerca de 2000 anos atrás, onde ele pegou os 10 mandamentos de Moisés, e falou assim, eu vou dar uma simplificada nisso. Não, vou simplificar 10 mandamentos, pode ser até que vocês nem guardem de cabeça. Se eu pedir para alguém aqui, me fale os 10 mandamentos de Moisés, provavelmente não vai lembrar de todos. São 10 só, gente. 10. Não é a nossa Constituição, o nosso Código Civil, que tem centenas e centenas de artigos. São só 10 mandamentos. Simples, inclusive, não vai lembrar. Aí ele, como uma pessoa generosa demais, um avatar chamado Jesus, ele disse assim, olha, eu vou simplificar as coisas para vocês. Eu vou simplificar em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, até eu lembrei os 2, né? Muito fácil, tá? Ok, então quando ele falou amar o próximo como a ti mesmo, ele deu a maior lição de ética moral possível, simplista, que poderia haver. Eu não sei mais como simplificar isso. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha, gente, o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas conecte-se com os valores atemporais, os arquétipos de amor, de ordem. Os arquétipos são seres vivos, são ideias vivas divinas, como Platão dizia, que vivem no mundo dos arquétipos. Então, quando nós estamos vivendo, esse é o grande desafio do homem, é conectar-se a esses arquétipos e trazer esses arquétipos para a vida. Então, ética moral é um arquétipo. Quando nós trazemos a ética para a vida, nós vivemos uma vida estética. Imagina, ética é um sentido subjetivo. No objetivo, eu vou trazer essa ordem subjetiva e vou aplicar. Então, eu vou ser uma pessoa organizada. Então, ordem é o subjetivo, o objetivo é a organização, ou seja, o espírito da ordem, o espírito da ética ou da moral vivido. Então, esse é o grande desafio humano, porque quando eu faço isso, eu aprendo. Então, daí a importância, gente, de levar uma vida estética. Uma vida estética é uma vida moral. A estética cabe em tudo. Estética ou organizada. Eu tenho que ter uma vida organizada. Olha a importância de se organizar, de se ser uma pessoa organizada, de ser uma pessoa estética em tudo, né? Na vestimenta, tá? Naquilo que você fala. E agora eu vou abrir, essa postura moral, essa postura estética com relação aos 5 reinos da natureza, né? Para a gente ficar mais claro. Então, observe, gente, como as pessoas hoje elas estão desconectadas desses valores. Então, muitas vezes você vive até uma vida falsamente pseudo-organizada, porque você, de repente, tem lá os seus toques, e você organiza que é tudo limpo, organizado, mas isso
somente, isso por si só não significa que você seja uma pessoa ética. Há muitas pessoas que vivem em locais maravilhosos, organizados, lindos, e no entanto não são éticas, não? Porque elas simplesmente compram aquilo. Então a estética e a organização, ela só tem um valor moral quando conectado. Lembre-se do fio de Ariadne, quando conectado com o arquétipo. Então você pensa ordem esteticamente, o seu pensamento é estético, você sente esteticamente, você fala esteticamente e você age esteticamente. Isso 100% é raríssimo. Raríssimo, eu não conheço ninguém. 100%, porque seria uma pessoa perfeita. Né? Mas nós temos que trabalhar esses percentuais. E aí é para isso que nós estamos encarnados. A gente não veio aqui tomar cerveja, gente. A gente não veio aqui assistir televisão. Não viemos aqui comer lanche de McDonald's, né? Aqueles doces sonhos, né? Maravilhosos, aqueles doces cremosos. Não viemos. Muito embora a gente até possa fazer isso, que isso faça parte da vida, isso faz parte do processo manifestado. Mas não podemos jamais esquecer, o propósito da vida é trabalhar a ética moral. Dizem que nós nascemos até o último suspiro. É trabalhar a cada dia mais o caminho da ética moral. E daí que vai se abrir a verdadeira porta da sabedoria. A sabedoria, ela só é conquistada a partir do momento que nós trabalhamos a ética moral nas nossas vidas. E automaticamente a natureza, por ordem e respeito, ela vai te dando um pouco mais, na medida que ela percebe que você merece, que você fez por merecer. Então, a estrada, vamos chamar assim, a estrada que nos conduz à verdadeira sabedoria, à verdadeira iluminação, tem um nome, né? Assim nós temos hoje a Bandeirantes, a Castelo Branco, o nome dessa é ética moral. É ela que vai permitir com que você, sem buscar isso, você receba naturalmente da natureza, a natureza vai se abrir para você, vai abrir os canais acásticos, ou seja, quando você precisa de um conhecimento, ela naturalmente ela te dá. Você não precisa nem ler livros, você não precisa nem... ou quando você lê um livro, ou você assiste um canal desse, as coisas vão se abrindo. E isso é o canal da natureza. Ela vai te permitindo que você tenha acesso àqueles conhecimentos na proporção e na medida que você precisa nesse atual estágio evolutivo que você tem. Então, por favor, não busque intelectualidade pela intelectualidade. Você não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, você vai limitar o seu caminho. É isso que acontece. Pode perceber, as pessoas intelectuais são as piores. Quando ela sai da intelectualidade, aí sim ela começa a evoluir. Tanto é que você pode, por exemplo, enxergar, ver uma pessoa lá, um índio, um indígena, né? Um indígena na época ali, com certeza estavam muito mais conectados com a natureza do que os estrangeiros que chegaram aqui, né? Você pode pegar, por exemplo, ali uma pessoa ali do interior, um lavrador, e encontrar muita sabedoria naquela pessoa. E, no entanto, ele nunca frequentou uma faculdade, não é PhD em nada, muitas vezes não sabe nem ler e escrever direito. No entanto, você bate um papo com ele, tem muita sabedoria. E como que isso é possível? É possível porque o que define, o que abre a porta da sabedoria, não é o quanto você sabe intelectualidade, é o quanto você vive essa harmonia dos corpos. Tá? Bem, deixa eu ser um pouco mais prático aqui. Eu vou falar sobre a ética moral tratada com relação aos reinos. Olha só que interessante. Eu disse que ética moral é uma postura de consciência. Então, se você tem ética moral, você trabalha a ética moral
num determinado setor da sua vida, no outro, com certeza, você também vai trabalhar, né? E muitas vezes vem essas dúvidas nossas: essa é ético-moral? Será que isso é ética-moral? Eu vou ajudá-los. Eu vou aqui ressuscitar um filósofo do século passado, o Immanuel Kant. Immanuel Kant é um alemão maravilhoso. Ele tinha a seguinte proposta: ele disse o seguinte, que se você tem dúvida se algo é moral ou não, na prática, pergunte-se o seguinte: se eu universalizasse esse comportamento, o que seria da humanidade? Em outras palavras, imagine o seguinte: se todo mundo fizesse isso, o que seria do mundo? Vou pegar um exemplo. Você perdeu o seu cachorro, ok? Quer vender um apartamento, quer vender o seu carro. Então o que você faz? Você vai lá no computador, vende-se carro, procura-se lá o Lulu, né? Ou vende-se apartamento, fone, tal. Aí você sai à tarde, no final da tarde, à noite, com a cola, colando nos postes, nos muros, né? Você já deve ter visto muito disso pela cidade. Será que isso é moral? A pessoa pode dizer: não, é moral porque eu estou procurando meu cachorro, né? É moral porque a ética da conveniência. É moral porque eu preciso vender um apartamento, eu não quero pagar comissão para imobiliária, né? Preciso vender meu carro, eu aluga-se casa de praia, né? Eu não quero alugar direto. Olha, aí ele vai lá e suja a cidade. Então a pergunta você pode fazer a seguinte pergunta: e se eu universalizasse esse comportamento? Imagina se todo mundo que tem um carro para vender, que tem um apartamento que perdeu o animal, fosse colar adesivos nos postes, nos muros da cidade. O que você acha que ia acontecer? Eu já vi, gente, até propaganda, escolas de filosofia, escolas muito conhecidas, não vou citar o nome aqui, para questão ética. Eu vi já escolas esotéricas, antigas já, de conhecimento público, colando propaganda em poste. Eu já vi isso nas nossas caminhadas de distribuição de panfletos, né? A gente distribui, deixa nas caixinhas de carta das pessoas, ou entrega na mão, sem tentar convencer a pessoa, porque é uma agressão, uma violência, né? Então, imagina se todo mundo fizesse isso. Essa foi o Immanuel Kant. Seria uma parafernália, seria um horror. Então isso não é ético moral. Entenderam? Faz essa pergunta. Ou a resposta poderia ser: o mundo seria melhor. O mundo se tornaria um mundo melhor se todo mundo fizesse isso. Imagina você comer uma banana, uma bala na rua, e você pega aquele papel e guarda no bolso, porque ali não tem uma lixeira. Se todo mundo fizesse isso, a cidade estaria mais limpa. Olha, então isso é ético-moral, né? É aí que eu quero chegar. Observe. Vamos falar sobre ética com relação ao reino mineral. Existe com relação ao mineral? Claro, lógico. A ética com relação ao reino mineral, né? Vocês imaginam o seguinte: você vai lá, explora uma montanha, tira ali o lítio, tira ali o cobre, tira o ferro, né? Aí você vira as costas e deixa aquele buraco ali e vai para outra montanha, né? Onde que está a ética aí? Onde que está o respeito? Então observe que a ética ou moral, ela está no respeito profundo com relação, inclusive, aos objetos inanimados que a gente chama do reino mineral. Você não pode usurpar o reino mineral. Tudo bem que você precisa tirar ali o ferro, tirar o cobre, mas aquilo tem que ser feito com respeito. Os antigos, quando eles iam numa caverna, ou fariam alguma inserção para retirar alguma rocha, tal, eles pediam permissão. Permissão para quê? Para o espírito da montanha? Mas a montanha tem espírito, Valmir? Eu falei: o que não tem espírito? Espírito, gente, é uma consciência divina.
Né? Não confunda espírito com o espírito humano. A consciência divina é espírito. A palavra espírito vem disso, aquilo que é subjetivo, né? Aquilo que é espírito, vem disso como se fosse o álcool, né? Espírito é uma ideia, é algo que não é físico, então é uma ideia, é uma consciência divina, é isso que você é, na verdade, é um espírito, uma consciência divina, e o resto é roupagem mental, roupagem astral, roupagem física, prânica. Então, imagina que uma montanha, sim, uma montanha a regida ali tem um espírito, como a planeta Terra tem um espírito, é uma consciência divina que ali está, né? Então você vai lá e tira, não, você tem que pedir permissão, tirar algo suficiente e depois curar aquilo, proteger aquilo e agradecer a montanha de onde você destruiu, você tirou ali, né? Então, é um comportamento que você pode dizer, mas Albino, eu não exploro montanha, mas você tem uma garrafa em casa, quando você termina de tomar aquele licor, você toma aquele suco que você comprou, que veio de uma garrafa de vidro, uma garrafa de plástico, né? A bebida que você comprou no supermercado, aí, o que você faz? Joga no lixo e tal. De que maneira que você faz isso? Você trata como lixo algo que foi importante para você? Olha, o nosso moral, o nosso respeito, e aí eu estou falando de uma atitude de amor, porque amor tem a ver com moral, tem a ver com ética. Então você tem que tratar isso com respeito. Os objetos da sua casa, você fica batendo porta de armário, chutando as coisas. Como que você trata uma cadeira, depois que você usou ela para sentar? Joga ela de qualquer maneira? Não. O que você faz com a sua cama depois que você acorda? Deixa lá? Não. Né? Você tem que ter um amor, um carinho com isso, um respeito. Então isso é moral que nós desenvolvemos com relação ao reino mineral. Isso também se aplica ao reino vegetal. A mesma coisa. Hoje mesmo aqui na escola tinha ali um papelão para ser jogado fora. Os meninos, não vou levar para o reciclado. Eu falei isso, e com carinho, e agradece ali a caixa de papelão, que é celulose, ela veio do reino mineral, do reino vegetal. Quantas árvores foram derrubadas para que a gente tivesse essa caixa? Falei, então leve, mas agradeça a caixa e leve para o reciclável, porque aquilo pode gerar um outro produto que seja útil para outra pessoa. Então essa consciência, esse comportamento define um comportamento ético-moral. E com relação aos animais, a mesma maneira. Qual o motivo pelo qual você tem um cachorro? Eu vou gravar aqui uma aula só sobre isso um dia, porque amo tanto meu cachorro. Alguns vão se surpreender, vamos ver, né? E como que você trata seu animal, como você trata teu gato, como você trata lá eu tenho um passarinho que está na gaiola. Olha, gente, repense isso. Será que isso é moral? Isso é ético? Você deixar um bichinho ali preso numa gaiola? Para quê? Para cantar para você? Sabe? Então, e a pessoa está lá criticando o governador porque roubou, o prefeito, sei lá quem, o presidente, né? Criticando, ele tem um pássaro na gaiola, ali na área dele, para cantar de manhã para ele. Então onde que está a ética moral disso? Onde que está o comportamento alinhado disso? A ética com os animais? Onde que está isso? É mentira, é falso, perceberam? Muitas vezes a nossa consciência, ela está fora do elemento ético-moral. Você está fazendo aquilo por uma conveniência tua e chamando aquilo de ético-moral. Aí você vai dar uma desculpa, mas ele foi criado assim, passarinho preso na gaiola. Fica preso dentro de um quarto, se prende lá uma semana e você vai ver. A primeira coisa que você vai fazer é sair e soltar o passarinho, sei lá se já pode soltar. E por penúltimo, a ética moral com relação ao ser humano, ao reino nominal. Como você trata o teu companheiro, os seus empregados, como que você trata o teu patrão, como que você trata as pessoas na rua que você não conhece, um gari, quando você passa por ele. Eu tenho cumprimentado, uma coisa interessante, muitas vezes eu vejo o gari no shopping, aquelas senhoras, aquelas mocinhas que
normalmente os rapazes que cuidam do banheiro, e eu cumprimento, e muitos baixam a cabeça, eles nem olham, você está cumprimentando, eles falam, não é possível que essa pessoa está me cumprimentando, eu não sei, né? E aí eu fico no vácuo, já aconteceu muito isso, eu fiquei no vácuo, cumprimentei Gari outro dia, bom dia, então, pô, que legal, né? É uma pessoa, como que você trata essas pessoas? E com certeza você, poxa vida, alguém me valorizou, me deu bom dia, olha que bacana isso, né? Então, comportamento ético moral é um comportamento alinhado, desde o reino mineral até o reino espiritual, para fechar. Reino espiritual, qual é o comportamento que nós temos com o mundo espiritual? Que ética moral nós temos? Reavalie. Se nós não entramos em contato, ou de uma forma pseudo, falsa, entramos em contato com esses seres simplesmente para ganhar coisas, para pedir coisas. Será que isso é ético moral? Nós lembrarmos de Deus, por exemplo, lembrarmos de um determinado santo, um determinado orixá, uma determinada entidade, somente das dificuldades? Será que isso expressa uma ética moral? Ou a ética moral é como conceito de consciência viva e perene? Ela está sempre agradecendo e tem um comportamento de agradecimento desde a hora que acorda até a hora que dorme. Ok? Muito bem. Espero que essas poucas palavras, é óbvio que aqui a nossa ideia nunca é esgotar o tema, pelo contrário, eu nem teria capacidade para isso e nem tempo para isso, mas é simplesmente plantar no coração aí de vocês algumas referências para que você possa se reestruturar por dentro. Eu tenho certeza que isso, dentro de um princípio aqui da escola, da academia, né, que a gente procura viver esse ideal de vida, a gente possa se tornar pessoas melhores, sim, um pouquinho a cada dia, tá bem? Então, meu muito obrigado.